Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Educação em Foco. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Ricardo, para os mais íntimos, o Caco, né? Exatamente. Hoje reitor da FMU, mas que tem uma trajetória longa aí de sucesso na área de tecnologias digitais, na educação de maneira geral. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui. Fabrício, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Eu só acompanho o programa, acompanho os convidados aí que você traz também. Já te recebemos também no nosso podcast, Isso, foi um prazer também. A voz do conhecimento, né? Voz do conhecimento. A voz do conhecimento. Eu conheci o Ricardo sendo entrevistado pelo Ricardo. Exatamente. Né? Exatamente. Naquele momento ele era o podcaster. Né? É isso aí. O mundo dá volta, né? O mundo dá volta. Muito bom. Mas foi um papo muito legal, inclusive. Foi bem legal o papo. Faz uns 3 anos, né? 4 anos. Faz um tempinho já. Uns 3 anos. Uns 3 anos. É isso aí. Ricardo, eu acho que a gente começa sempre com o início da história, né? Uhum. Você tem uma trajetória aí por passar por grandes grupos educacionais, né? É um cara que está muito antenado com novas tecnologias. É um cara também crítico, bem cético em relação ao uso adequado dessas tecnologias, né? Pelo menos é o que eu vejo nas tuas ações. Conta aí pra gente como é que foi tua trajetória, né? Como é que tu chegou aí na FMU hoje, mas que teve um caminho de muitos anos antes. Como é que foi isso? Não fala assim não, que eu me sinto meio velho, assim, muitos anos, né? Eu comecei a minha vida em educação, Fabrício, com educação corporativa. Faz 20 anos exatamente, foi em 2006. E trabalhando numa empresa pequena na época, né? A Ciatec, a gente não chamava de startup, né, na época, mas era uma startup, hoje a gente poderia chamar de uma startup. Que estava começando ali no mercado de educação corporativa com educação à distância, com e-learning, né? No mercado corporativo falava e-learning, né? Não falava EAD e tal. E eu comecei como roteirista. Então eu era roteirista, aí depois eu fui me tornar um design instrucional, eu não sabia o que era isso, eu já trabalhava com roteiros de games antes, né? Tinha uma trajetória um pouco diferente. Já naquela época, 2006, isso é? 2006, isso. Tu já trabalhava fazendo roteiro de games para educação? Não, games. Games. Não, sim. Minha primeira entrada na educação foi em 2006 mesmo. Entendi. E então eu fazia roteiro e tinha uma amiga que trabalhava comigo, foi para a Ciatec, né, para essa empresa. E ela me ligou um dia e falou assim: olha, eu estou criando uma empresa diferente, trabalho com educação corporativa. Ela era roteirista de vídeo, ela fazia vídeo de treinamento anteriormente, né? E aqui a gente está fazendo faz uns roteiros, é parecido com o que a gente fazia na outra empresa, né, tal. Não sei se você não quer dar um pulo aqui, conhecer e tal. Eu falei, vou aí. Isso é 2005, final de 2005, na verdade. Aí fiz um freela lá com eles, fiz um roteiro, assim, fiz do meu jeito, né, não tinha muito... E naquela época era no braço, né? Não tinha IA, não. Não tinha, não. Não tinha IA. E aí fiz o roteiro, eles gostaram, eu nem terminei esse freela, eles já me contrataram. E aí em 2006, fevereiro de 2006, eu entrei lá na Ciatec, né, então, e ali eu gostei do negócio, sabe, assim, foi acho que a primeira vez na minha carreira que eu vi uma coisa que, não, isso aqui eu posso fazer carreira nisso. Porque eu já tinha sido assessor de imprensa, já tinha sido roteirista, já tinha trabalhado no McDonald's, já tinha trabalhado em revista de videogame, fui piloto de videogame, Fabrício. Não sei quantos vocês sentaram aqui que já foram pilotos de videogame, mas eu já fui profissional. É mesmo. Depois eu conto essa história. Tem que ser na mesa de bar. Bastidor, E eu gostei muito daquilo, sabe? Então, assim, me identifiquei com aquilo e fui crescendo muito rápido na empresa. Então, em um ano virei coordenador, depois gerente, depois diretor da área de desenvolvimento de conteúdo. E essa empresa, ela foi comprada pelo UOL em 2012, quando o UOL estava construindo o que hoje é o UOL EdTech, né? A gente conhece como UOL EdTech. Quer dizer, então tu passou aí uns 7 anos fazendo carreira nessa empresa. Nessa empresa, exatamente. Aí ela foi comprada pelo UOL. Pelo UOL. E o UOL estava formando naquela época, né, o que a gente chamava na época de UOL Educação, que depois virou o UOL EdTech. E a ideia do UOL era o seguinte: eu quero entrar na área de educação, eu vou olhar para os diversos segmentos, né? Então, educação corporativa, preparatório para concurso, curso livre e assim por diante. E vou comprar uma empresa que seja referência nessas áreas de cada uma dessas. Naquela época o UOL tinha um portal, né? Tem aquela história de portal, né? O UOL... porque hoje ninguém acessa muito esses portais, né? Tinha um portal que era quase como uma página obrigatória de você ir ali se atualizar nas coisas.
A gente tem uma parceria com o UOL hoje lá na FMU e eles falam que está muito parecido ainda esse comportamento. Ah, é? Na época, quando a gente ia apresentar o UOL, assim, a cada 30 dias, 7 de 10 acessos à internet passavam pelo UOL no Brasil, né? E acho que em 60 dias, 100%. Você passava em alguma coisa do UOL. Né? Não necessariamente pela home do UOL, né? Então, naquela época era um negócio. Naquela época o Globo.com estava muito no começo, G1. O UOL era o portal. Era o portal, exatamente. Se você ia saber se era verdade uma coisa ou não, você entrava no UOL, né? Era o jornal nacional da internet. Né? Isso. Michael Jackson morreu. Você entra no UOL para ver se morreu mesmo. Né? E aí o UOL resolveu entrar em educação dessa forma, comprando essas empresas e tal. A Ciatec, ela tinha naquele momento uma reputação muito grande com a produção de conteúdo. E eu era o diretor, né, da área de desenvolvimento de conteúdo, e eu fui pensado ali, então, dessas startups todas que foram compradas pelo UOL para formar o UOL EdTech, como o diretor de educação do grupo. Então, saí do dia para a noite, saí de uma startup pequenininha e virei diretor do UOL. Então, eu era diretor de educação. E um ano depois eu acumulei também novos produtos, novos negócios, na verdade. A gente não falava produto também naquela época, não tinha essa coisa de produto, né, produto digital. Essa tua história é legal porque ela mostra, quando o cara ele é perseverante na carreira, as coisas terminam acontecendo, né? Porque quando você tomou a decisão de fazer carreira naquela empresinha pequenininha, a Ciatec, você gostou do negócio e falou, vou fazer carreira aqui, vou me dedicar. Aí você passou 7 anos. Quer dizer, não foi da noite para o dia. Sim. Você chegou no UOL depois de 7 anos, você ali ralando, numa empresa pequena, né? E às vezes a gente vê a Ciatec cresceu muito rápido, né? Sim. Então assim, eu cresci junto com a Ciatec. A Ciatec ela foi como achou um modelo de negócio muito bacana, era muito inovador na época, porque naquela época as empresas treinavam muito com treinamento presencial, que é muito caro, né? Então, assim, e aí quando você olha para o orçamento de treinamento de uma empresa, você olhava, tipo, 70% do orçamento era gasto com viagem... Passagem, hotel, coffee break, e 30% era com o instrutor, propriamente dito, com a aula, propriamente dito, né? E o e-learning quebrava muito isso, né? Então, assim, a internet entrando, né, a banda larga entrando nas empresas naquele momento... então a Ciatec conseguiu naquele momento um crescimento muito exponencial. Então eu entrei de fato numa empresa pequenininha, mas que em um ano e meio talvez já era o dobro. Então, e foi crescendo assim, né? Então eu estava no lugar certo na hora certa também, sabe? Mas é isso também, assim, eu entendi isso, perseverei ali mesmo, né? Acho que foi aprendi, né? Porque como eu falei, eu não era design instrucional antes. Então, assim, aprendi a ser design instrucional. Aí você teve que estudar as bases da educação. Educação, né? Exatamente. Para poder desenrolar isso tudo aí. Exatamente. Aí no UOL, então em 2012 eu virei diretor do UOL, né? Então em 2013 ou 2014, eu não lembro direito, eu acumulei essa frente também de novos negócios, né? Novos produtos, enfim. Enfim, eu estive lá no UOL e decidi sair do UOL em 2016. Então eu saí lá do UOL em 2016 para empreender. Eu tinha criado um produto lá na Ciatec que chamava Sapiência. E eram cursos de prateleira, a gente não gostava de falar isso, porque parecia que diminui muito, né, a qualidade do curso. Porque justamente na época, os cursos de prateleira que existiam era o curso que as empresas faziam quando não tinham mais nada para fazer. Né? Sim. Aí viravam uns cursos meio Frankenstein, coisa toda. E a gente dizia, não, vamos criar um catálogo nosso, mas vamos pensar o contrário. Vamos pegar o nosso melhor time de desenvolvimento, nossos melhores roteiristas, e vamos criar os melhores cursos desses temas, né? Então, mudando tudo. E aí, assim, bom, se a gente vai fazer isso, vamos trazer o melhor professor para trazer esse negócio. Pelo menos nesse universo de empresa, né, de educação corporativa, foi a primeira vez que a gente fez isso. Então, por exemplo, trouxe o Pasquale para fazer o curso de português, trouxe o Cortella para fazer o curso de ética. Enfim, aí foi trazendo, né, os diversos palestrantes, eram palestrantes na época, né? E isso deu muito certo, porque a gente criou um conceito diferente, né? A gente criou um conceito de que, por exemplo, os cursos de gestão do tempo de prateleira daquela época tinham 14 horas de duração. Já é um contrassenso se foi um curso de gestão do tempo de 14 horas, né? Então, o nosso curso tinha 40 minutos.
É claro que é muito diferente o modelo, mas assim, era um modelo que a gente apostava muito em narrativa, muito em história, em acabamento, sabe? Então, pensando muito em envolver, assim, pensando muito em trazer uma linguagem de curso para um público brasileiro, né? O e-learning, ele nasceu no Brasil com muita referência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a cultura de leitura é muito maior. Sim. Então, assim, os cursos que viam os enlatados, né, eram textos corridos praticamente, né? Então a gente começou a animar, tipo, a gente deitou e rolou com Flash. o finado Flash. Finado Flash. Depois teve bastante problema para migrar para o HTML5 e tal. Então você deve ter usado até pacote SCORM, aquelas coisas. Sim, não, pacote SCORM, éramos campeões do pacote SCORM. Você montava aqueles pacotezinhos, ficava bem bonitinho. Né? Isso, E aí, nessa jornada desse produto, né, do Sapiência, eu fiquei muito próximo desses autores. Então, assim, a gente lá na CETEC foi a primeira vez que fizemos um curso, um e-learning, né, um curso EAD do Cortella, né, com ele desenhadinho, né, então tinha essa coisa de ficar desenhando. Né, então, eu fiquei muito próximo deles. Eles me falavam uma coisa muito parecida, que era assim, o Cortella me falou uma vez, ele tinha uma assistente dele, era a Fernanda. Ele falou assim, a Fernanda me coloca numa palestra de manhã em Campinas, aí eu volto na hora do almoço, dou uma entrevista na TV Cultura, aí vou para Guarulhos, dou uma palestra, pego um avião, amanhã eu estou dando palestra em Goiânia. Eu falei assim, eu não sei até quando eu aguento esse ritmo. Então assim, eu preciso me digitalizar. Eu ouvi muito isso de todos esses parceiros. Eu preciso me digitalizar. Isso já em 2013, 2012, já estava essa conversa. Estava essa conversa. Aí em 2016 eu resolvi tomar coragem e falei assim, eu vou procurar esses palestrantes, esses caras que eu né, criei essa relação, e vou eu fazer o curso deles e vou administrar isso. E logo com o primeiro que na verdade eu saí, um deles já me procurou, né, que era o Norman Kestenbaum. Ele não é exatamente famoso, mas ele tinha uma metodologia que é para você apresentar projetos muito complexos em uma única página. E ele tinha entrado assim com CEO da Tigre, CEO da Whirlpool, gerações de CEO da Whirlpool. Mas isso é uma técnica fantástica. Fantástica. Tem fusão e aquisição na Whirlpool que foi defendida com uma página impressa. Pô, isso aí é sensacional. Então, assim, e qual era a dor deles, né? Porque no processo de criar essa... Eu vou querer até a rede social desse cara para ver como é que esse cara... Ele tem um livro, o nome é muito bom, que é Obrigado pela informação que você não me deu. Pô, vou lá. Porque ele falava assim, no processo de fazer essa apresentação em uma página só, o CEO que estava ali fazendo com ele aprendia o processo. Sim. Só que ele recebia dos diretores dele lá os 90 slides de cada um. Então ficava para ele o trabalho de fazer a metodologia acontecer e ele transformar em um slide. Cara, é brutal. É um trabalho... Daí que ele falou para o Norman, vem aqui, capacita os meus diretores, faz um treinamento com os diretores, para que eles já me passem cada um slide. Página. Porque eu pegar de 7, de 9 diretores aqui e eu fazer beleza, eu consigo. Aí, bom, beleza, fez o workshop com eles lá, os caras ficaram maravilhados com a metodologia também. E, bom, agora pega os meus gerentes, porque agora eu estou recebendo 200 slides de cada um. Então, e assim foi. Só que daí chegou no gerente e falou, não, peraí, mas fazer presencial, isso eu não consigo, né? Porque pensa na Whirlpool, né? Na Tigre, nessas empresas que ele atendia, né? Aí, quando eu saí do UOL, ele me procurou e falou assim, me ajuda aqui, vamos criar um curso online disso para capacitar os gerentes, os coordenadores, a empresa inteira, para que a informação já suba para o CEO da forma correta. E a gente criou a Brief. Então eu virei sócio dele. Só que eu já virei sócio dele nessa empresa. Então eu acabei nem procurando os outros. Que eu tinha... porque assim, o trabalho que dava para fazer já era muito grande ali, né? E de fato assim, a gente entrou na Whirlpool, a gente entrou na Tigre, a gente fez outros experimentos ali com a Brief e a coisa foi andando muito bem. Porque a gente tem que contextualizar, né, Ricardo? O tempo, né, o período. Sim. As ferramentas que vocês tinham para produzir conteúdo daquela época eram rudimentares. Sim. Era uma trabalheira. A gente está falando de 10 anos atrás. Acho que para você fazer 1 hora de conteúdo, dava um trabalho gigante. E numa qualidade ali para B2C, né? Que é outro desafio grande, né? E, enfim, a gente foi avançando. E aí, nisso, eu voltei a fazer consultoria para o mercado corporativo de novo.
Então, eu fazia essas consultorias via HSM. Então, a HSM tinha alguns projetos, eles me chamavam e eu participava junto. Então, eu fui fazendo isso. E aí, em 2018, o Mauro Amaral, com quem eu tinha trabalhado no UOL, foi quem fundou ali o UOL EdTech, né, me tinha me contratado lá no UOL EdTech, né, como da Ciatec. Ele tinha ido para a Laureate, para o Grupo Laureate aqui no Brasil, ele era o CEO do EAD Laureate no Brasil e tinha virado acho que VP de projetos digitais da Laureate Global, né? Ele me chamou, você está fazendo consultoria? Estou. Tá, você faz uma consultoria aqui para avaliar o EAD aqui da Laureate, né? Ele vai assim, eu acho que o modelo é ruim, aquilo que a gente fazia no UOL era melhor, tal, então você dá uma olhada e vê para mim. Aí, beleza. Aí o que eu fiz? Fiz matrícula, fui no polo, fiz vestibular, fiz prova, fiz né? Brinquei de aluno ali uns 4 meses e entreguei lá para ele, a metodologia é essa, tem esses problemas, tem essas oportunidades, tal. Aí ele me falou, então, eu tinha fazer uma proposta para você vir para cá para ser o diretor do ensino digital da Laureate no Brasil. Cuidar da oferta de ensino à distância das 10 instituições e tal. Eu fui. Aí tu largou lá a empresa? Larguei. Ali estava num momento interessante que era assim, o Norman, que era meu sócio, ele tinha achado um outro nicho de negócio importante para ele, e nosso outro sócio também estava com outro olhar. Eu falei, está todo mundo fazendo uma outra coisa, deixa eu fazer outra coisa também. A energia dispersou. Mas foi um timing muito bom, assim, de desligar tudo. A Brief continua, ela existe ainda hoje, o produto, inclusive. Eu recomendo a metodologia, realmente é muito boa. A metodologia do Norman lá é muito legal. E aí eu fui para a Laureate em junho de 2018. E aí tinha um desafio, tinha um plano de 5 anos que a Laureate fazia, né, que apresentava no... eu fui professor na Laureate até 2016. Quando tu entrou, já tinha saído. Tinha saído. Em qual instituição? Lá em João Pessoa, na FPB. FPB. A Questione chegou a vender para a Laureate o sistema. A Laureate ia usar o Questione no Brasil todo. Só que no dia de assinar o contrato veio a notícia da compra. Interessante isso, né? Exatamente no dia, o contrato já estava pronto, a gente tinha enviado o contrato, só estava a assinar. Aí tudo que estava sendo negociado parou. Interessante. Pois é. Enfim, aí eu entrei, tinha esse plano de 5 anos. E qual era a questão ali? A Laureate tinha 26 cursos EAD, né? Então, tanto na FMU quanto em Morumbi e tal. E tinha uma meta lá de alcançar Estácio, Croton, tal, que tinham, sei lá, 80 cursos de graduação no ensino à distância. E o plano que existia era fazer isso em 5 anos. Só que aí, olhando para o modelo de desenvolvimento do corporativo, como a gente desenvolvia lá, eu falei assim, se a gente inverter a lógica do desenvolvimento que a gente tem aqui e aplicar o que a gente usava no UOL, a gente consegue antecipar muito esse plano, com pouco investimento a mais esse ano. Então é uma conta assim, tipo, se eu trouxer R$1 milhão do budget lá do último ano para esse ano, a gente consegue lançar 35 cursos a mais nesse ano, para o vestibular de 19. Na modelagem do UOL. Na modelagem do UOL. Aí foi isso, a gente teve que mudar a metodologia, dos cursos já existiam, inclusive, e lançar esses 35. Então a gente entraria o vestibular de 2019 com 61 cursos com essa metodologia nova, que era o Go Digital. E fizemos isso, deu certo, né? Fizemos a metodologia. Atingiu a meta. Atingimos essa meta. Aí no semestre seguinte a gente lançou 190 cursos de pós-graduação. Então a gente foi crescendo esse portfólio. Foi um momento, claro, de muito investimento ali, né? A gente estava com esse investimento para ser feito lá mesmo, né? Então foi muito bom. E a gente foi caminhando com isso. Então assim, foi fazendo essas mudanças e tudo mais. Teve um episódio interessante que foi o da inteligência artificial ali já, né? E ali foi uma coisa interessante que isso foi antes do ChatGPT, né? Foi 2019, né? 19. 2019, qual era o nosso problema? A gente tinha lá um salto muito grande de alunos nesse vestibular de 19
pela expansão do portfólio, né? Enfim, No EAD. No EAD. E claro, também eu estava fazendo essa transformação na metodologia, mas tinha o pessoal de marketing, tem uma série de transformações simultâneas, né? E a gente estava com o bom e velho problema do professor estar muito ocupado corrigindo prova e não conseguia falar com o aluno, né? Eu estava me tirando o sono já, porque assim, era o gargalo de escala do produto, né? E aí, a gente, no CIED daquele ano, que acho que foi em Poços de Caldas, uma coisa assim, 2019, né? Acho que foi isso, né? Poços de Caldas. Eu não lembro mais. 2019. Mas acho que foi. Aí eu conheci o pessoal da GoMining lá. Ah, tá. Eles estavam começando a apresentar para o mercado o modelo deles de avaliação. Que já era IA, né? Hã? Que já era IA, né? Que já era IA. E a gente implementou na oferta de 20, num grupo piloto de 7 mil alunos, e fez a experimentação toda tal, e funcionou. Então a gente implementou na Laureate em 2020 a correção de questões dissertativas com inteligência artificial. Teve muita crítica, naturalmente, teve muito... Mas assim, acho que até... Foi disruptivo. Foi disruptivo. Na assim. época, principalmente. Então, na época ninguém falava disso, né? Quer dizer, ninguém falava disso fora dos meios acadêmicos que lidavam com isso diretamente, né? E esse desafio ele não foi plenamente solucionado até hoje, né? Não. Ele é um problema, ele ainda é um desafio hoje. É um desafio. Porque... Mas hoje é mais normal, né? Mas hoje as pessoas estão procurando essa solução, né? A cultura já virou. As pessoas entendem que você está procurando isso. Eu entendo que ninguém ainda tem achado nada super perfeito, mas assim, buscar isso é legítimo hoje, na época não era. Então teve que quebrar muita pedra. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, Ricardo, mas eu também tenho um pouco desse teu DNA de ter ali nascido um pouco no EAD, nascido que eu falo na hora que a gente virou a versão executiva, né? Que eu deixei de ser professor e comecei a ser executivo da educação. O meu primeiro trabalho como executivo foi no EAD. Foi implementar o EAD em cursos da área de saúde, aqueles 20% que eram liberados pela legislação na época e tal. E eu lembro que para convencer o diretor da instituição a fazer a transição e tal, eu não usei nada ligado ao pedagógico, eu usei uma planilha de Excel, mostrando para ele que eu ia reduzir 10% do custo do curso. Porque eu implementaria 20%, 10% seria o custo para manter os 20% EAD e 10% seria de corte. De margem. Isso me pareceu positivo, um argumento positivo na época, e tanto é que eu convenci e implementei lá nos cursos. Talvez no Nordeste o meu projeto tenha sido o primeiro projeto a colocar nos cursos da área de saúde do EAD, naqueles 20%. Não sei se no Brasil, mas no Nordeste eu acho que quase certeza que o meu foi o primeiro. E convenci, né? Os caras aceitaram. Não, beleza, se você vai cortar 10%, vá lá, implementa. Me deram a estrutura, disse qual era o custo, etc. Só que eu acho que todo mundo usou esse argumento. Sim. Todo mundo usou a mesma planilha de Excel. Então, eu acho que... Era o que funcionava na época. Era o que funcionava. Eu acho que isso aí foi uma coisa negativa que a gente fez. Foi. Porque gerou uma cultura de que o EAD é sinônimo de corte de custo. Acho que esse foi... Eu vou... Minha memória não vai me ajudar agora, mas assim, o que eu vou falar não foi eu que falei pela primeira vez, mas o EAD entrou no ensino superior, ele entrou pela porta dos fundos. Isso. Eu não sei quem falou essa frase, que eu achei muito boa. E assim, eu assumo aí minha responsabilidade, minha pequena parte aí nesse processo, que todo mundo fez isso. Mas no convencimento correto não era esse. Né? Porque o EAD, para ele ser bem implementado, em muitos casos, ele vai ter um custo maior do que o presencial. Em muitos casos. Sim. Porque você corta algumas coisas, mas você tem que acrescentar muitas outras para manter a qualidade daquele troço. E aí a gente terminou criando no Brasil um modelo de EAD que, cara, são designs institucionais que são verdadeiros depósitos de conteúdos, né? Repositórios. Começou mal, começou bem mal. Bem mal. E
assim, acho que é importante falar que tem iniciativas boas. Sim, sim. Tem iniciativas, especialmente depois de 2015 para cá, começou a melhorar Sim. muito isso, né? Mas assim, o problema é que você ancorou o mercado lá embaixo, né? É. E especialmente no ticket. Então, porque quando você usa como argumento a questão da margem, no momento de desespero ou por estratégia mesmo, a instituição come essa margem para baixar o ticket para poder ter mais aluno. E assim, ele começou de maneira preconceituosa também, né? Porque eu veja bem, vamos pensar do ponto de vista do mercado, né? Olha, um curso em que você pode fazer de casa, um curso que você tem flexibilidade do horário que você vai fazer ele, é um curso que gera um conjunto de vantagens para o consumidor. Exatamente. Que não é valorado, né? Que não está valorado. Então, em tese, mercadologicamente falando, o curso EAD tem que ser mais caro. Eu falo isso independente do custo dele. A gente via isso na Laureate, né? A Laureate tinha uma instituição, acho que tem, não sei se eles fizeram dessa também, chamava Walden, uma coisa assim. Walden, né? Walden. Eu lembro disso. E o ticket era altíssimo. Era praticamente 100% a distância. O ticket era muito alto, entendeu? Então, e a lógica era essa. Eu tô te dando toda a qualidade acadêmica da minha instituição, mais a conveniência de você fazer na sua casa, no seu horário, no seu tempo e tudo mais. Só faz sentido ser mais barato se eu estiver te entregando menos. Menos. Que é o que muitas vezes aconteceu. Sim. Em muitos casos aconteceu. Quer dizer, esse curso aqui é R$100, mas pô, tô te entregando uma porcaria. Se você reclama, pô, mas você tá pagando R$100. É, R$100. Não tá caro, para o que eu tô te entregando tá bom, né? Então é mais ou menos isso, né? Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí com essas novas mudanças regulatórias, associadas também a uma realidade de mercado imposta, por isso que a gente está falando aqui, está fazendo uma reversão do processo, né? Uhum. O ticket está começando a dar uma subida, não vai dar mais para manter aquela briga de preço que estava antes, e o pessoal está querendo ali, né, melhorar a qualidade. Mas enfim, então e tivemos esse momento lá na Laureate também. E aí em 2020 foi anunciado que a operação Laureate no Brasil seria vendida. Foi quando a gente quase fecha o contrato com a Laureate. Né? Que ia ser vendida. E aí no finalzinho de 2020 já estava aquele rolo se era a Ser que ia comprar, se era a Anima que ia comprar, estava meio... Na verdade a Anima ainda estava entrando naquela época, nessa época que eu vou falar, a Anima ainda estava pensando se ia, se não ia e tal. E eu aceitei o convite do Grupo A na época, né, chamava Grupo A, para ir lá para o Grupo A para criar a unidade de negócio de pós-graduação na unidade de OPM deles, né, do Mais Campus, né, que eles não tinham, eles já tinham acho que 20 e tantas instituições na graduação, mas não tinha o produto de pós ainda. Então aceitei, fui para o Grupo A. Nesse meio do caminho o Grupo A mudou de identidade, mudou, né, o posicionamento, virou Mais A Educação hoje, que a gente conhece como Mais A Educação. E eu então fui para criar os produtos de pós-graduação. Nessa reta final da Laureate é que eu comecei a entender que o que eu vinha fazendo desde lá do UOL era produto. Sim. Porque também era outra coisa, tipo, era outro universo, né? Eu estava olhando isso, porque tem uma escola de gestão de produto, né, que é famosa, até a Alura comprou, que é a PM3, que acho que foi a primeira que surgiu ali, né? Eles estão fazendo 8 anos. Agora, eu fui impactado por uma campanha deles, né? Falei, nossa, para mim isso já existia há tanto tempo, né? Na verdade, o que a gente vive hoje, Ricardo, são apenas nomenclaturas diferentes para coisas que existem há muito tempo. Né? Mas no caso de produto, é importante porque assim, é uma disciplina ali que não existe em nenhuma, tipo, não tem no marketing, não tem na administração, não tem na tecnologia, não existe nos cursos, na formação. Não, hoje essa disciplina não tem nos cursos de engenharia da computação ou ciência da computação. Eu acho que porque já existe o cargo de gerente de produto, né? Na área de TI. Mas eu não sei. Talvez nos currículos mais novos eu acho que já se fale nisso. Não sei te dizer.
Porque existe esse cargo, né? É um cargo, inclusive, que lá na minha empresa a gente tá... Não, tem praticamente toda a empresa agora, né? Mas, por exemplo, na Laureate, quando teve a mudança ali do EAD, já com a gestão do Marcelo Cardoso, ali meu último cargo foi eu deixei de ser o diretor de ensino digital, passei a ser diretor de produtos. Então foi ali, então a gente começou a entender, né? E a Mais-A estava passando mais ou menos pelo mesmo... Cara, pela tua história aí, que é muito interessante, por sinal, você passou por várias empresas assim, empresas importantes. Eu acho que tu foi diretor de produto em todas elas. Então é isso. É isso. Tanto que no meu LinkedIn depois eu voltei e fui e reposicionei. Tipo, claro, não mudei o nome do cargo, porque isso não muda, mas... Pra onde tu foi pra criar produto. Só que assim, a gente fazia isso empiricamente, né? Sim. Quando eu falo assim, quando essa disciplina, essa coisa de produto começou a crescer e ficar forte, então começamos a entender como fazer produtos. Isso. Né? E, cara, aí foi minha segunda descoberta de carreira, né? Tinha aquela primeira lá atrás na Ciatec, isso aqui eu gostei, quero fazer carreira nisso. E agora é produto. Então, assim, me descobri ali. No Grupo A e na Mais-A, eu pude desenvolver muito isso, porque ali a gente trabalhava com muitas instituições, muitos projetos simultaneamente, então você consegue experimentar frameworks diferentes, você consegue amadurecer, mais ágil, né? É muito mais ágil. E por mais que em determinada instituição... Também que quando tu entrou em que ano no Grupo A? Eu entrei em novembro de 20. Eles eram menores aí naquela época, acho que era mais ágil ainda. Eles já eram grandes. Já eram grandes, mas acho que em relação a hoje era bem menor. O que eu peguei? Eu peguei bem a fase em que eles entenderam que eles tinham que fragmentar ali a gestão, né? Incorporaram, aí tinham que dar uma fragmentada. Aí nessa virada para Mais-A, criaram claramente 3 unidades de negócio. A Artmed, né, da saúde, a editora, que continuou chamando Grupo A, e a Mais Campus ali. Então virou essas 3 unidades, porque justamente para ficar mais fácil de... Mas eu peguei bem essa época, né, essa virada. Então, eu entrei no Grupo A e 4 meses depois eu estava na Mais-A Educação. E o Grupo A, ele se consolidou muito, pelo menos na minha opinião, na produção de conteúdo para o EAD, né? O Saga foi muito importante. O Saga, foi muito importante. Acho que ali foi eles têm a parte de editoria, de editora, de livros, etc. Mas aquilo ali foi... o risco de falar uma bobagem, mas assim... Eu entendi que todo esse ecossistema do Saga foi uma estratégia pensada há alguns anos antes ali, né? E que a pandemia premiou. Né? Eles já estavam prontos. Eles estavam prontos. Então tem o Saga, tinha a Imersis. Eu lembro que teve uma outra coisa que a gente fez na Laura, tinha uma história interessante também. Nesses 35 cursos que a gente lançou lá para o vestibular 2019... Uma premissa que o Mauro tinha colocado para mim, assim, quero lançar engenharias. E a gente não achava fornecedor de laboratório virtual para engenharia. Porque mas os que tinha um diretor das áreas de engenharia da Laureate, que era muito legal, que era o Rafael Araújo, que ele falava assim, esses laboratórios que eu tenho visto são laboratórios excelentes para o ensino médio. Não servem para o ensino superior. Então. Ele me apresentou o Vinícius, que é da UGTEC, que na época não tinha laboratórios virtuais. Ele tinha uma ideia de fazer, eu tenho uma ideia de fazer aqui, mostrou um piloto que ele tinha feito, laboratório de química. Eu falei, não, cara, é isso que eu preciso. Só que eu preciso de química, de física, e aí peguei minha matriz e disso. E eu falei, bom, no primeiro semestre você vai precisar do física e química. No segundo semestre, mas esse, e aí tem um monte de engenharia, aí abriu o leque, né? Eu me comprometo com você a editar os teus laboratórios de física e química até o começo das aulas em fevereiro de 19. E a gente vai... Eu chamo isso de PDCA, né? Que eu prometo, depois corro atrás. Exatamente. E então, em 2019, ele começou com isso, né? E foi uma coisa interessante que a Mais-A viu isso, a Grupo A viu isso na época, né? Tanto que assim, eu comecei a negociação com ele e terminei a negociação com o Grupo A. Que o Grupo A está no processo de aquisição da UGTEC nesse momento. A UGTEC fazia os laboratórios físicos naquela época, né? Sim. E fizemos isso, fizemos os laboratórios do segundo semestre. A gente tinha até bolado na época uns laboratórios móveis, né? Que era para o Paulo também ter
Aí eu levava um dia num polo, outro dia no outro polo, tudo Porque naquela regulamentação daquela época se exigia que tivesse alguns laboratórios. Não, era uma solução. Da forma como a gente construiu, sem os laboratórios móveis funcionava. Mas a gente mesmo queria ter esse conforto regulatório, sabe? E esse conforto metodológico também, de poder oferecer isso para o aluno também, até como experiência, como... Né? Pô, isso era outra visão já, né? Quer dizer, não estava muito preocupado com corte de custo aí, não. Não, aqui já era qualidade de oferecer um negócio legal. Enfim, isso em 2019, olha o timing disso, né? Então, quando chegou 2020, entrou a pandemia, todo mundo teve que parar de dar aula presencial e a UGTEC tinha o quê? Já estava tudo pronto. Tudo pronto. Então, eu falo que o Vinícius pode ser teu sócio, não? Eu não sei quem, alguém famoso falou isso, né? Que você não precisa estar muito além do seu tempo, muito à frente do seu tempo. É só baixa um passinho. Né? Esse passinho é o suficiente para você estar pronto para a hora certa ali. Foi um pouco do que aconteceu conosco agora, em relação, por exemplo, à Enamed. É verdade, né? Você está batendo essa tecla faz tempo. Quer dizer, eu já vinha prevendo isso, prevendo entre aspas, né? Porque para quem está no setor é uma coisa meio, pelo menos na minha cabeça, é uma coisa meio lógica. E a gente já vem trabalhando nosso produto para isso, para essa virada de chave, da avaliação, etc. Eu não esperava que a virada de chave fosse repentina, eu achava que ia ser gradativa. Mas foi repentina. E aí, quando foi repentina, quem é que estava pronto? Pois é. Foi a gente. Aí a gente agora está nadando aí, colhendo os frutos. Colhendo, né? Mas isso não foi um fruto que a gente plantou hoje. Entendi. Que é o caso da história que você está me contando aí. Quer dizer, vocês já vinham ali trabalhando, vocês nem sabiam o que ia acontecer. E com a GoMine foi parecido, né? Porque a GoMine foi no ano seguinte. Também. Então, assim, a gente encontrou com eles no final de 2019, implementou isso no começo, ali no final de 19 para começo de 20. Funcionou, a gente deu, né, a chancela que funcionou e entrou a pandemia. Então, assim, do dia para a noite, todo mundo precisava da UGTEC também, da GoMine também para vestibular, que veio tudo online. E para você ver, né? Entrou a pandemia e todo mundo foi para online. Aí a gente teve que se adaptar muito rapidamente, ofereceu avaliação online, etc. Para quem não estava pronto. Porque o mercado, você conhece bem o mercado de ensino superior brasileiro, é formado por grande maioria de pequenas instituições. Sim. Não são redes. Instituições com menos de 7 mil alunos. A maioria ali com 3 mil, 4 mil, 5 mil alunos. Então essas instituições não tinham condição nenhuma na pandemia, não tinha infra, não tinha nada preparado para... Então a gente procurou atender esse pessoal. Mas durante a pandemia, a gente sem saber ali ao certo quanto tempo ia durar aquele caos, eu já vinha dizendo, olha, assim que a pandemia acabar, todo mundo vai voltar para o papel. Aí você fala, você tá louco? Agora é tudo digital, ninguém fala mais em papel, o papel acabou. É exatamente o contrário. Quando a pandemia acabar, o papel vai voltar. E por 2 motivos. Vai estar todo mundo saturado de tela. Isso é verdade. E segundo, tem uma porrada de estudo mostrando que a tela é uma porcaria para a educação. Então, a tendência, a melhor tecnologia é o papel. Resultado, foi dito e feito. Acabou a pandemia, foi assim, 2 anos, estava todo mundo, até o EAD foi para o papel. Parte do EAD. Né? Então, se você não estiver atento mesmo ao que está acontecendo, o mundo pode dar uma volta. Então, e a gente está falando porque a gente está falando do ecossistema do Saga, né? Então, eles estavam prontos, né? Quando tudo isso aconteceu. E foi uma estratégia, assim, pelo que eu ouvi da história toda lá, assim, é uma estratégia que está sendo desenhada há já muitos anos, né? De ter de ter todo esse ecossistema para servir as instituições de ensino e tal, que depois completou ali com a própria plataforma A, propriamente dita, né? Sim. E aí, então, entrei lá como editor de pós, criei basicamente 3 classes de produto lá, né? Sim. Um produto para instituições premium. A Mais A já tinha um case em andamento muito legal com a PUC Paraná, quando eu entrei, então esse eu só meio que acompanhei mesmo e aprendi também muito com eles, né?
que era uma pós-premium. Nesse meio tempo, né, depois do sair do UOL, o UOL criou lá com a PUC Rio Grande do Sul a pós-digital, que para mim é um marco no nosso mercado, que criou um segmento, né, dessa pós-digital premium, né? E a PUC Paraná tinha então essa parceria de OPM com o Grupo A, né, com a Mais A Educação. Então a gente criou um modelo de produto para instituições premium. A gente criou um modelo de... Não para instituições, para produtos premiums. Sim. Que funcionavam com instituições grandes de renome nacional. Para produtos oferecidos por essas instituições com ticket maior, né? E com ticket maior e nacionalmente, esse era o ponto. Sim. Porque, por exemplo, uma PUC Paraná, a chancela dela vai no país inteiro. Né? Sim. Uma PUC Rio Grande do Sul, as PUCs de maneira geral, né? Enfim, tem instituições que conseguem ter essa projeção, até porque tem várias PUCs, né? Então você já associa uma PUC com a outra, tudo mais, então. Não só as PUC, né? Vou pegar uma PUC como exemplo, né? A gente criou um outro modelo que era para instituições ainda grandes, então instituições de 20 mil, 25 mil alunos, mas com uma projeção mais forte regional, então ou estado ou uma região mesmo, né? E aí um outro modelo de produto que era para instituições pequenas, que aí já não era mais OPM, né? Então o OPM é aquele modelo em que a EdTech faz a gestão do produto toda, então vende, atende o aluno, só não dá aula, né? Que na aula tem que ser a instituição naturalmente, mas cria o conteúdo online, dá a plataforma. Então, é praticamente uma extensão do contratante. Isso. Esse terceiro modelo era um modelo de licenciamento, então, porque é para instituições muito pequenas que não valia a pena para a EdTech fazer a gestão. Então a gente criou esses produtos com variações, então a gente entrou na PUC Rio, entrou na Unicinos. Hoje eles estão em muitas coisas legais, eles estão na Fundação Dom Cabral, naquela época eles entraram na HCor, na Santa Casa de Porto Alegre, então assim, com produtos de pós-graduação premium. Então foi um crescimento muito legal ali também. Sim. E nisso a gente teve que começar a aprender a fazer produto muito rápido. E porque você também está fazendo o produto da Santa Casa, está fazendo o produto da HCor, tá, eles têm que representar o que é aquela instituição, né? O que é o HCor, o que é a PUC Rio. A PUC Rio é diferente da PUC Paraná, muito diferente, inclusive. Sim. Né? A gente teve que aprender a fazer isso muito rápido. Então eu passei 1 ano como diretor da unidade de pós-graduação e depois eu mudei para diretor de inovação e novos produtos. Eu não lembro se é essa a ordem que era. Finalmente colocaram o produto no teu cargo, né? Finalmente, foi a primeira vez mesmo. Não, na Laut já tinha colocado. Né? Mas aí a gente fez um recorte que eu achei muito interessante, que é de novos produtos. Porque as células de produtos na Mais A já eram muito consolidadas. Então era um cargo de inovação pura. Isso. Então era inovação, novos produtos e conteúdo. Então quando eu saí do grupo, era esse meu cargo lá. E aí justamente isso. Então, assim, a ideia era a gente concebia o produto, fazia lançamento, fazia ele rodar, estabilizava e passava para... E tinha uma outra área que ia, né, ou área de saúde, a área mais que tocaria o projeto dali para frente, né? Essa área idealmente só faria, né, essa concepção e lançamento. Então é uma área que tem que estar ligada a tendências, tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo, como você falou, para propor um negócio que, quando você começa a fazer um produto desse com uma instituição como a PUC Rio, você começa hoje, você vai lançar esse produto, se tudo correr muito rápido, em 10 meses. Né? Que é para você poder aquecer público, para você conseguir fazer o conteúdo bem feito, tal. Experimentar tudo que você tem que experimentar. Então a gente amadureceu muito um framework de desenvolvimento de produto ali, que foi muito importante depois para quando eu cheguei na FMU. Na FMU, antes de passar... Aí na Grupo A tu ficou até... Eu fiquei até janeiro de 23. Janeiro de 23. Aí eu saí, entrei numa spin-off da Digital Pages, que era Eu Conquisto, de novo para educação corporativa. Mas ali eu tive um choque do porquê eu tinha saído da educação corporativa, sabe? E a minha reflexão é, na educação corporativa, de maneira geral, claro que tem exceções, mas o aluno não pediu para estudar. Boa reflexão. E no ensino superior, mesmo que ele mate pagando, aula, ele está pagando, para tipo, estudar. Né, então, de maneira geral, o aluno está querendo estudar. E isso muda tudo. Tudo, né? Absolutamente tudo. É verdade.
E a gente estava começando a conceber né, o produto da Eu Conquisto e tudo mais, mas eu mantive o contato ali com o Mauro, e o Mauro tinha fundado já há alguns anos uma aceleradora, que é a Tenex, né, a Tenex Digital. E a Tenex Digital foi contratada pela Farallon, que é o grupo que mantém que é né, o grupo dono hoje da FMU, para fazer um programa de aceleração na FMU. Conta um pouco da história da FMU, né? Quando ela foi fundada, quem fundou, né? Como é que é isso? A FMU é uma instituição muito tradicional aqui de São Paulo. Até quando a gente fez o levantamento de personas e tudo mais, né, o consultor que nos ajudou nisso, ele trouxe essa questão e falou assim, olha, é muito difícil desassociar a história da evolução de São Paulo da história da FMU e de como isso afeta hoje, até hoje, o tipo de público que vocês atraem. É muito interessante isso, né? A identidade da FMU atrai um público específico. Um público específico. E é muito curioso, assim, porque aqui em São Paulo, eu não sou de Sou Paulo também, eu sou curitibano, né? Aqui em São Paulo, quando você fala que você é da FMU, se você fala, acho que o meu irmão é formado na FMU, o meu pai se formou na FMU, então sabe, tem 57 anos a instituição, né? Então sempre tem alguém que conhece alguém que tem alguma relação com a FMU. Atravessou gerações, né? Atravessou gerações. E na minha família mesmo, tem um tio que ele é formado em publicidade na FIAM e em economia na FMU. Então, na minha família, comigo aconteceu isso, inclusive, né? Então, assim, é muito tradicional. A família que fundou vendeu para a Laureate, acho que em 2012, não sei se é 12 ou 13, enfim, mais ou menos por ali. Quer dizer que ela foi comprada pela Laureate. Pela Laureate. E quando a Laureate vendeu a operação no Brasil, a Anima vendeu a operação da FMU para esse fundo. Então, a partir de 2021, a FMU hoje tem quantos cursos hoje? A gente tem 109 cursos de graduação. Putz, é muita coisa. É bastante. Assim, não vou saber precisar quantos. Os cursos têm nos diversos formatos agora, né? Mais modalidade, né? Não, eu podia te sacanear agora e te perguntar nomear quais cursos. Se você tiver uns 15 minutos, eu consigo fazer o cálculo aqui. Mas são 109 carreiras, né? Muitos cursos têm as 3 modalidades, né? Os 3 formatos. Outros não, obviamente, né? Porque não pode até. E aí presencial tem quantos? Presencial, eu acho que a gente deve ter em torno de 70. É muita coisa. É bastante coisa. Hoje a FMU tem entre 55 e 60 mil alunos. Eu falo entre porque a gente está no meio do intake ainda. E vocês conseguem captar bem para esses 70 cursos presenciais? Consegue. Obviamente tem intake que tem um curso que vai melhor. Sim, na média está indo bem. Na média está indo bem. Então, assim, a nossa distribuição é mais ou menos metade. Então, metade dos nossos alunos são alunos presenciais, metade dos alunos são alunos Cara, à distância. são números assim... É um pequeno exército. E não tem medicina. Não tem medicina. São, assim, é impressionante. É impressionante. A gente tem as joias da coroa, né, que é o curso de Direito, o curso de Educação Física, que são cursos muito tradicionais da FMU, a própria administração, né, já foi muito importante, economia. Mas a gente tem percebido assim que de tempos em tempos tem algum curso que cresce, né? Então, por exemplo, agora tecnologia, por exemplo, deve estar crescendo muito, né? Tecnologia cresceu bastante, mas o que está crescendo muito agora é psicologia. Psicologia, biomedicina, são cursos por assim. Por conta da estética, né? No caso da biomedicina. Estética, né? Provavelmente sim. A psicologia eu não estou conseguindo conectar o porquê. A psicologia assim, essa área de saúde mental é uma área que pós-pandemia foi muito mais percebida e valorizada. Então, assim, essa rampa... aumento de distúrbios como autismo e outras coisas. E do reconhecimento disso, né? Porque os distúrbios sempre estiveram aí, né? As neurodivergências. Tá? Então, agora a gente começa a reconhecer isso, né? Mas pós-pandemia, principalmente, o curso de psicologia ganhou uma importância muito grande. São números incríveis. E tem cursos que, assim, que a gente tem tanto carinho com eles, que eles são grandes, que, assim, a gente que vem de fora, né, quem está na FMU não, mas que o curso de artes visuais é gigante na FMU. Então, é um curso, acho que deve ser o 3º ou 4º maior do país, uma coisa assim. Então, deve ser muito tradicional. Muito legal. E tem os cursos que só a gente tem, tipo musicoterapia. E cara,
a escolha, né? Porque você tem um perfil, pelo menos no meu ponto de vista, né, dos reitores que eu conheço, muito diferente do perfil que eu falo profissional, trajetória, tudo. Muito diferente da maioria dos reitores que eu conheço. Você é um cara, não estou falando que você é mais ou menos competente, Sim. É teu perfil. Não, isso tá claro. É o cara de criação de produto, extremamente criativo, ligado muito à área de tecnologia. E o que é que levou, né, o pessoal da FMU, pô, vem para cá, Ricardo, o que é que chamou a atenção deles? Então, assim, não foi o pessoal da FMU, esse é o ponto importante. A gente está implementando uma série de inovações muito legais lá na FMU, mas o que eu tenho já percebido é a maior inovação, tipo, a inovação mais disruptiva que você, olhando para a FMU, vai encontrar é o fato da gestão dela ser feita por uma aceleradora. Ah, tá, entendi. Então como é que funciona? Não foi a FMU que me escolheu como reitor. Eu entrei no projeto da aceleradora para cuidar da parte de educação, né, e produto. Eu não sou funcionário da FMU, eu sou funcionário da Tenex Digital. Entendeu? Eu sou funcionário e para mim essa é a maior inovação. Realmente. Porque entra com uma metodologia de inovação, com plataforma para isso. Gestão ágil. Então, assim, não entra sozinho. Sim. Né? É natural, inclusive no mercado, assim, por eu ser o reitor, por eu estar nos eventos e tudo mais, as pessoas me conhecem bastante. E acham que tu executa o trabalho de reitor como o reitor tradicional, né? Isso. Mas não, assim, a FMU tem o Aurélio, né, que é o CEO da FMU, que é da Tenex também. Tem o Barbieri, que é do marketing. Então, o time o N1 de gestão da FMU é um time da Tenex. Entendi. É praticamente um conselho de executivos. Né? Isso. Cada um no seu setor ali, articulando. E talvez por isso venha dado tanto certo. Está funcionando bem. Né? Está funcionando bem. Os resultados incríveis aí. E isso foi um desafio, naturalmente, quando eu chego com o time acadêmico. Né? Primeiro que eu chego falando uma língua muito diferente. Muito. É outro bicho, né? É outro bicho. Mas eu acho que aqui também foi porque assim, o nosso time acadêmico é um time que está lá há muitos anos. Né? Então, você pega, por exemplo, a professora Ana Cláudia, que é a nossa diretora executiva, né, do desenvolvimento acadêmico, que lidera todo o time acadêmico hoje. Está há 22, 23 anos na instituição. Né? Os diretores acadêmicos também têm muitos anos de casa. Eu lembro que naquela época, quando eu estava falando de avaliação, eu conheci alguns, né? Algumas pessoas, não sei se foi a Ana Cláudia que eu conheci. Eu interagi com eles, gente muito boa, por sinal. Eu imagino que houve alguma reação negativa no começo, Ricardo, assim, porque vocês são bichos diferentes mesmo. Houve sim. E é super compreensível, né? Porque você pega o histórico recente da FMU. Então, assim, a FMU foi vendida para a Laureate. Aí isso foi em 2014, 2020, 7 anos depois. Aí vem a turma de gestão da Laureate, né? Tem todo aquele processo, né? Exatamente. E essa turma está lá, né? Esse pessoal antigo está lá. Da Laureate não está mais. Não, eu digo, o pessoal antigo da FMU está lá. Estava na lista para aí é vendido, aí vem o pessoal de fora da Laureate. Isso. Aí sai a Laureate, vem outro pessoal de fora. Parece que vai para a Anima, mas não vai, então vai para gestão. Imagina a confusão na cabeça das pessoas. Passa 3 anos, vem um outro negócio completamente diferente, uma aceleradora, tipo. Então, assim, é super compreensível que tem esse estranhamento, né? Mas, por outro lado, assim, a forma como a gente conduziu essa coisa do produto, em especial, fez eles participarem da construção. Sim. E isso foi muito bom. Então, assim, eu sigo essa metodologia, cada projeto que eu faço, ela muda, né? Porque não tem como. Não tem receita, né? Receita certa. E eu cheguei com uma hipótese. Eu falei para eles, eu tenho uma hipótese. Eu tinha acabado de liderar um projeto pela Mais-A na PUC-Rio, em que a gente estava fazendo os cursos de pós-graduação. E lá na PUC-Rio a gente fez uma coisa diferente, que a gente desenvolveu um produto diferente para o departamento de Direito, um produto diferente para o departamento de Tecnologia, para o de Indústria Criativa e assim por diante. E falei, cara, isso aqui é muito bom, porque conversa muito mais com o aluno, com o mercado que o aluno vai. Então a minha hipótese, quando eu tenho na FMU, o ensino superior devia ser assim.
Então, assim, eu devia ter produto diferente para o aluno do direito, do que o cara não é igual de tecnologia. Sim. Né? São O fisioterapeuta, outras mentalidades. É outra coisa. Assim, é outro aluno. Eu estava conversando com o Instituto Mauá hoje de manhã, né, com o reitor. Uhum. Por exemplo, o pessoal que é da área de tecnologia, eles pensam, a parte de engenharia e tecnologia, pensa diferente do resto das áreas. Até o comportamento deles é diferente, se observar. Eu vejo isso lá na empresa. Eu tenho um setor lá de TI, eu tenho um setor lá de mais de humanas, que é o pessoal do pedagógico. E eu vejo que são pessoas completamente diferentes. Do comportamento, a maneira de pensar, a sistematização da vida. Quer dizer, o cara da tecnologia é meio sistemático. Ele está sempre pensando de maneira sistemática. O cara já de humanas, ele já tem um olhar diferente. Né? E tem isso, e tem o desafio de mercado. Sim, também. Né? Então, assim, é muito diferente. Então, o que a gente fez? A gente fez um mapeamento de persona. Então, a minha hipótese então eu vou fazer 7 escolas. Na verdade, para ser bem honesto, eram 6 escolas. Depois que virou 7. Hoje a gente tem 7. Então, 6 escolas. E aí a gente mapeou persona. Mapeou primeiro uma persona da FMU, né, como o processo que eu te falei, e desdobrou essa persona nas 6 escolas. Ali já começou a aparecer que era diferente, que a hipótese era verdadeira, né? E, em paralelo, eu peguei os professores e, por escola, né, aí já fazendo essa divisão por escola, e pedi ajuda deles para mapear as dimensões de produto de cada escola. Dimensão de produto nesse modelo que eu trabalho é um atributo do produto que é tão importante, ele é tão relevante para a decisão, né, do consumidor, que é nesse atributo que você tem que focar para criar diferenciação. Então, esse é o conceito da dimensão de produto. Sim. Tá? Então, os professores precisaram. Como é que pesquisa isso? Olhando o concorrente, olhando o que está falando lá fora, olhando para a instituição referência, olhando para a escola não regulada. Enfim, tem um conjunto de coisas que você olha para você... Eu imagino, Ricardo, que a tua experiência prévia produtizando, né, coisas em várias instituições, em vários cursos, em várias áreas, tenha te dado esse insight aí para pensar dessa forma. Né? Eu já trabalhava com esse conceito de dimensão de produto na Mais A. Eu já tinha essa ideia de... Então, eu lembro que eu tinha feito um estudo em 2022, e eu até olhei esse estudo essa semana, porque uma amiga minha pediu para ver e tal. E é muito curioso, que é um estudo das escolas tech não reguladas. Então, eu olhei para a Alura, para a PM3, enfim, eram 16 escolas. Olhando para a oferta, então, tudo que eles falam para o mercado, falam para aluno e tudo mais, e identifiquei as dimensões de produto deles. E é curioso esse estudo, porque ele foi feito no segundo semestre de 2022, ou seja, meses antes do ChatGPT explodir. Né? E aí tudo virar inteligência artificial. Então não tem uma palavra de inteligência artificial em nada do que eles faziam até ali, né? Sim. É muito curioso isso hoje, né? Então você olha para essas ofertas hoje, é uma coisa que eu pretendo fazer aqui, pegar as mesmas escolas, ver quem está no mercado ainda, né? Que algumas já não estão. Sim. E olhar para... Eu tenho vontade de olhar o histórico de previsões da educação, para saber quem acertou, sabe, cara? As tendências. Porque sei lá há quantos anos sempre vem alguém na internet e fala, olha, as habilidades do futuro não serão essas que estão sendo trabalhadas no ensino superior, elas são outras habilidades que a gente nem sabe quais são. Então a gente precisa trabalhar as habilidades do futuro para isso. Se a gente não sabe quais são... Tá aí o metaverso, né? O metaverso. Peraí, metaverso tá lá. Ainda bem que o LinkedIn deixa gravado, né? Quando veio o boom do metaverso, eu só coloquei um post. Vai durar 3 meses. Pronto, só disse isso. Durou 5, vai. 4,5. Né? Aí vem as modinhas, né? Aí, hoje, nos últimos 10, 15, talvez 20 anos, o ensino superior passou por uma ultra especialização do ensino. Né? O que é que eu quero dizer com isso? O ensino superior começou a olhar para o ensino da seguinte forma: olha, essas habilidades de base aqui, elas não fazem sentido a gente perder tempo com elas. Para que ficar trabalhando teorema, trabalhando dedução de fórmulas, entendimento da criação de um algoritmo, quando tudo isso não importa, o que importa é a aplicação disso, e a gente tem que trabalhar micro habilidades ultra específicas que serão aplicadas no futuro. Meio que nessa linha de pensamento meu moderno. Sim.
Só que a gente não sabe que microhabilidades são essas que o futuro vai exigir. Aham. E agora veio a inteligência artificial. E a IA vai trabalhar nesse nível de ultra especialização. Quer dizer, essa coisa ultra especializada, a IA vai dar conta. E aí a gente volta de novo para a educação de base. Que não é nem educação básica, é educação de base. Né? Que é aquela educação que te coloca num patamar de senso crítico tão apurado, tão sofisticado, que apesar de você não dominar essas microhabilidades, você tem um senso crítico e tem uma capacidade cognitiva tão elevada que você consegue transitar e aprender essas microhabilidades com muita velocidade. Em 2022, se não me engano, o sistema FIEP lá do Paraná soltou um relatório de tendência desse e lá tinha um conceito que eles chamavam de educação de última milha, que foi o que a gente incorporou aqui na FMU, que endereça um pouco isso que você está falando. O que ele fala? Olha, educação de última milha, eu uso sempre o exemplo da biomedicina mesmo, né? Então, você tem lá duas carreiras que são as mais prováveis, né? Que é você trabalhar com exames laboratoriais ou trabalhar com a estética, né? Se você vai para a estética, a aplicação de injetáveis é um negócio que está bombando. E esse negócio tem uma técnica diferente todo dia. Você vai numa clínica hoje aplicar Botox, amanhã você botar é outra coisa. Então a gente fala que isso é educação de última milha. Então assim, a proposta é que o aluno da FMU ele tem que sair, né, o egresso, naquele dia que ele sai, ele tem que sair sabendo a técnica que está sendo usada naquele dia, na clínica. O ponto é que é o seguinte, a partir do momento que você entende, você admite que existe um conhecimento, uma habilidade, na verdade, né, que é perecível, que é, sabe, que tem uma coisa que você tem que treinar, volátil, que é volátil e tudo mais, você automaticamente está reconhecendo que existe uma outra coisa que é estruturante, que é mais conceitual e tudo mais. Tal. Então, a técnica do Botox, ela muda todo dia, estrutura da pele não. Não, a anatomia, histologia, não muda. Não muda. É aquilo sempre. Então, assim, e aí a gente incorporou esse conceito na FMU, falando assim, então eu consigo trabalhar as duas coisas juntas. E aí termina que o currículo, entre aspas, mais moderno é o mais antigo. É o mais tradicional, é o que foca nas bases, que é o que dá... Tem um artigo bem antigo que eu falo é 2018, esse artigo, de um psicólogo americano famoso, que agora eu não recordo o nome, eu sempre esqueço o nome dele, que ele diz o seguinte, que as universidades americanas, as grandes universidades americanas estão formando mais ativistas do que intelectuais. E ele se baseou em dados para dizer isso. Ele disse, olha, o percentual de alunos que estão lendo Platão, Maquiavel, a literatura clássica vem caindo nos Estados Unidos ano a ano. Ele está falando de universitários. Em tese deveriam ler isso. E eles estão substituindo essa leitura por livros de autores modernos que apenas opinam sobre o autor, a fonte. Entendi. Eles estão deixando de beber na fonte. Então eles estão ficando cada dia mais superficiais, menos intelectuais. E eu acho que agora, com a IA, a gente tem que se voltar para a intelectualidade. Porque se você não tiver essa base para criar esse senso crítico, vai ser muito difícil transitar no mundo com IA. Eu acho. Aí voltando para a dimensão de produto. Então coloquei os professores para mapear as dimensões de produto. E enquanto eles faziam isso, iam apresentando e tudo mais, a gente foi fazendo um making off. Foi uma coisa interessante. Enfim, quando a gente juntou a persona com a dimensão de produto de cada escola, aí ficou claro que a gente está falando de coisas completamente diferentes. Então a proposta que a gente levou para a FMU vamos criar o conceito das 7 escolas e vamos dar autonomia para essas escolas. Então a escola tem autonomia de produto, de portfólio, de metodologia, de experiência e principalmente de posicionamento. E as escolas têm a autonomia em relação a currículo, essas coisas? Então, chegamos nesse ponto em 2025. Então a gente começou essa construção. E aí aqui, por exemplo, exemplos de dimensões de produto. No direito, as duas mais importantes são tradição da marca. Então o aluno, o que eu quero dizer com isso? O candidato do direito, né, o candidato a ser um aluno do direito, quando está escolhendo a instituição, uma das coisas que mais pesa para ele é a tradição da marca no direito. E tradição do corpo docente. Então, esses são os dois pontos mais pesados para o aluno. Né? Quando você vai para a saúde, tem uma dimensão que destoa, que é muito mais pesada que as outras, que é prática, prática, tipo, atender paciente. Sim. Tá?
E aí assim por diante, você vai indo escola por escola, tem mudanças importantes, né? E isso fez com que a gente começasse a criar o primeiro, em 2020, todo esse estudo ele acabou em mais ou menos abril, maio de 24. Então a gente entrou em outubro de 23. E você participou pessoalmente? Pessoalmente de tudo. Eu facilitei os workshops. Tu era o tutor lá do eu e o cara Marcos, que né, que é o gerente de discussão. Eu trouxe o Marcos, né, que é o gerente de inovação e novos produtos. Ele é um facilitador, na verdade, mas assim, eu participei de todos os workshops. E como eu falei, a gente foi gravando um making-off disso. Né? Quando tudo ficou pronto, a gente editou o making-off. O making-off inteiro tem 15 minutos, 13 minutos, uma coisa assim. E a gente editou com as falas dos professores, primeiro começando pelo desconforto deles de falar de produto. Então tem uma professora que fala assim, quando a gente começou esse papo de produto, eu não estava entendendo muito bem. A palavra produto, ela não é bem aceita no meio acadêmico, né? Você sabe disso. Sim, né? sim. Você falou em produto, que ela já olha para você, é meio atravessado. Exatamente. Então a gente registrou isso. Mas chega no final do vídeo, aí assim, ao longo do vídeo você vai entendendo que houve uma transformação, que é o mercado de trabalho, não sei o quê. E chega no final do vídeo, os depoimentos eles estão assim, olha, eu estou aqui na instituição há não sei quantos anos, e nunca ninguém tinha me perguntado o que eu achava do negócio, entendeu? Tipo, uma pessoa assim, estou me sentindo importante de poder dar a minha opinião. Então, no fim desse processo, e uma coisa que a gente está respeitando muito feito mapeamento de persona, feito mapeamento de mercado, cruzando isso, você começa a criar soluções para atender. E para essas soluções a gente fez diversos workshops também, que os professores foram dando as ideias, a gente foi votando nas ideias, e a gente está implementando as ideias mais votadas. E um cuidado que a gente está tomando nada do que está sendo implementado não saiu dali. Né? Então, ou seja, se está sendo implementado é porque estava na parede, foi um post-it na parede e foi votado para sair. Legal. E tem coisas mais fáceis e mais difíceis, né? E que é um exemplo bem interessante, que não tem nada a ver com tecnologia, por exemplo. Assim, na área da saúde tem essa coisa do pertencimento da área da saúde, do cuidado, não sei o que, tal, e o professor colocou na parede, deu uma sugestão. Vamos dar um jaleco para cada calouro. Legal. Mas eu não te falei como é que estava a posição de caixa da FMU, né? Esse dia. Né? E aí, eu falei assim, beleza, vamos fazer. E aí, quando eu falei assim, beleza, vamos fazer, os professores já me olharam e falaram, agora, você perdeu sua credibilidade, porque a gente sabe como é que está a situação. Ele está dizendo que vai fazer, mas não vai conseguir fazer. Né? E assim, eu falei, bom, o desafio é esse. Então, assim, a gente tentou fazer isso no 24/2, não conseguiu. A gente tentou parceria com um laboratório, com não sei o que, a gente não conseguiu. E em 25 a gente conseguiu. Conseguiu uma parceria e... Conseguiu parceria, não gastamos um centavo com jaleco. Assim, não é o bem material em si, não é a coisa do jaleco, mas o significado, o pertencimento, né? Se o cara entra com aquela empolgação, calor da área de saúde, né? E aí vem o jaleco. Aí tem o resultado disso. Sim. A gente fez lá a ação para dar os jalecos. A gente não conseguiu operacionalizar em 25/1 para entregar para todo mundo no mesmo dia, tá? Mas assim, a gente mapeou quem recebeu na cerimônia mesmo. Na cerimônia foram uns 600 e poucos alunos que receberam, né? Desse grupo que recebeu, então calor, no primeiro semestre, desse grupo que recebeu, a evasão para o segundo semestre foi de 1,8%. Putz. Cara. E a evasão média era de quanto? A evasão de calor, né? A evasão de calor de primeiro semestre. Dá uns 20%. Em presencial é por aí. Então, assim, eu pensei assim, mesmo se eu tivesse que pagar o jaleco, estava valendo a pena aqui. Cara, eu em várias entrevistas eu falo sobre isso, né? As universidades brasileiras, eu falo universidade generalizando, né? Centro universitário, faculdade, etc. Elas não se preocupam tanto com o senso de pertencimento dos alunos. E isso aí que você fez foi exatamente isso. É como você dar uma camisa de um time de futebol, cara. Ó, teu time é esse aqui, ó. Você é FMU. Né? E foi muito curioso porque... Assim, foi uma ação que assim, ela tinha um porquê de acontecer. Tipo, foi dentro de um contexto. Foi dentro de um contexto. Tipo, a gente olhou para a persona, olhou para o desafio de mercado, olhou para a dimensão de produto. A partir disso, criou-se a inovação lá de dar um jaleco para cada
calouro, né? Essas inovações na metodologia, essas ações, né, na metodologia da TENEC chama inovação. A gente tem um sistema que a gente acompanha o passo prático de cada inovação, para acompanhar, para dar cadência, para que a coisa não se perca, né? E assim, o resultado está ali medido, entendeu? Então assim, essa cerimônia do Jaleco de 2025-1 cristalizou para os professores, tipo, o que eles tinham feito. Sim. Tipo, e que era verdade, entendeu? O que eles projetaram estava acontecendo. Estava acontecendo, apesar das dificuldades financeiras, de não sei o quê, tudo que eles imaginavam que... A gente criou, então, todo esse... A gente terminou lá o estudo em maio de 24, a gente implementou as primeiras ações piloto em 24.2, consolidou em 25.1, e a gente entendeu que estava faltando justamente dar autonomia para customização ou para mudanças no currículo e na matriz, que era mais ou menos a mesma coisa ainda. Sim. Do que estava, né? E aí no segundo semestre de 2025 a gente fez um movimento muito parecido com esse dos workshops e tudo mais tal, para que cada escola pudesse mudar a sua camada acadêmica mesmo, então, currículo, matriz, tudo mais tal. O que vai meio na contramão do que as instituições têm feito, né, de padronizar as coisas e tal, né? E isso por quê? Porque a gente entendeu... Não, mas dentro das escolas acho que faz sentido. Não, total sentido. Acho que... Pelo menos tudo que a gente estudou ali, tudo que a gente mapeou, tudo mais, tem que ser feito, entendeu? O ponto ali a gente tinha um projeto em 2025, que se concretizou agora, chamado Skin in the Game, que é baseado no livro tem esse mesmo nome, e fala assim que as relações que dão certo, elas são relações simétricas, de risco, de ganhos e tudo mais. E que o ensino superior, no nosso entendimento, não é simétrico. Então o aluno vai lá, paga 5 anos de curso de direito lá, e não necessariamente ele garante que ele vai ter uma carreira que vai ser empregado e tudo mais, né? E a instituição lava as mãos, né? Tipo, se você não conseguiu, que pena, né? Então, nosso entendimento, a gente tinha que garantir isso. A gente entendeu que para conseguir garantir o trabalho do aluno, a gente tinha que faltava mudar o currículo, né? Sim. Para absorver a educação de última milha, para absorver tudo isso que eu te contei, né? A gente curricularizou tudo isso que a gente fez, né? na prática. A gente partiu, né? O primeiro passo desse negócio foi olhar a gente cravou ali, vamos olhar para 1.000 oportunidades por carreira. Falei que tem 109 carreiras, né? Claro que teve agente de ar, teve uma coisa. Então a gente mapeou essas oportunidades, mapeou o que pede, o que não pede, como é que se diferencia no começo da carreira, né? E foi criando isso. E aí a gente chega para 26 agora, a gente conseguiu criar um programa chamado Programa Trabalho Garantido. Que eu assino um contrato com um aluno que eu garanto que ele sai da faculdade trabalhando na área remunerado. Mas eu só consigo fazer isso porque mudou o currículo, porque mudou atrás, porque mudou as práticas. Fantástico, fantástico. Então hoje a gente assina esse contrato com o aluno. Tipo, você vai sair daqui com um trabalho garantido. Encaminhado. Vai ser daqui encaminhado. Não, trabalhando na área remunerado. Então, sensacional, sensacional. Bem, uma aula aí para vocês, aí, muitas ideias assim, inovadoras. Ricardo, parabéns. Cara, você é um dos reitores mais criativos e competentes que eu conheço. Pode ter certeza. Com esse conjunto de ações que você citou aqui, eu sei que teve mais, que eu acompanho lá no LinkedIn, você sempre noticiando as coisas. Acompanho também muitas vezes os comentários de integrantes da FMU, sempre muito bons, falando bem de você. Né? E fazer tudo isso que você está fazendo sem gerar muitas rusgas, né? De maneira conciliadora, isso é uma grande vitória. Obrigado. Não é fácil, não. Cara, parabéns. Eu vou deixar o microfone aberto aí para se você quiser divulgar algum projeto teu ou da própria FMU, fica aberto aí para você falar. Não, acho que o projeto do momento na FMU é o trabalho garantido, né? A gente começou um trabalho de divulgar isso para o aluno. Eu acho que isso é pioneiro, né? Eu nunca vi nenhuma instituição fazer isso, não. Nenhuma instituição assina um contrato com o aluno garantindo que ele vai estar trabalhando. Eu não conheço nem no Brasil, nem no exterior, nem ninguém faz. No exterior eu descobri tem. Eu descobri depois de ter feito. Ah, tá. Foi na Alemanha. Depois eu não lembro o nome da instituição, mas tem. Esse negócio das escolas que você implementou na FMU tinha um pouco na Laureate também, né?
Eles tinham uma divisão de escolas Eles lá. tinham, mas a matriz... Mas não era tão... e a matriz era a forma da matriz e a forma como os currículos eram trabalhados era um grande template. A finalidade era outra das escolas. A divisão de escolas lá, ela tinha outra finalidade da divisão de escolas que você implementou na FMU. Pelo menos do meu entendimento. A divisão de escolas na Laut, em especial, não influenciava no posicionamento. Isso. O posicionamento era da instituição. Né? E não tinha essa preocupação com a persona, enfim, com essas ações específicas das escolas. Eu não era do time acadêmico, né? Eu sei porque acompanhar. Como eu era professor, eu estava numa das escolas. Sim. Né? E eu tinha contato com não sei se era a direção, coordenação, qual era o cargo da escola de saúde. E pelo que você falou aí da FMU, do modelo da FMU, não existia uma divisão de escolas, mas a finalidade que você propôs da divisão na FMU, ela é diferente da finalidade das escolas propostas lá na antiga Laureate. Parabéns. Eu acho que você está fazendo um trabalho aí brilhante. Né? Um dia, se eu puder ajudar lá na avaliação, eu estou aqui à disposição. Vamos lá. O pessoal me confunde às vezes, acho que eu sou especialista em inteligência artificial, essas coisas. Eu não entendo nada disso. Assim, eu me vejo como alguém que gosta de resolver problemas. Mas é isso que eu falei aqui, né? Você é um cara que tem uma formação e uma bagagem que te deu um senso crítico tão apurado que você transita em habilidades que você não necessariamente domina. Mas que você tem capacidade cognitiva de dizer, isso aqui, o caminho melhor é esse aqui, é esse aqui. Isso é fundamental. Bom, obrigado. Né? E é isso que a gente tem que tentar fazer nas universidades. Né? Não é ensinar o cara a fazer uma micro habilidadezinha, é ele ter essa capacidade ampla de senso crítico. Né? Pelo menos é o que eu acho. Cara, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo projeto aí. Qual é o nome do projeto? É Primeiro Emprego? Trabalho Garantido. Trabalho Garantido. Cara, Trabalho Garantido. Isso aí vai ter político agora na eleição pegando o nome desse projeto de vocês. Cara, obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite, foi um prazer ter vindo aqui. Estou aqui ainda com o Ricardo, conversa fantástica. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.